Fala pessoal, bom dia. Ricardo Tominaga aqui, analista CNPI da Quanta Research. Hoje, dia 15 de junho de 2023. Bora para mais uma sala ao vivo. Bom, primeiramente, eu gostaria de desejar boas-vindas ao pessoal que se inscreveu no Jornada Trader Sniper e já está participando da sala aqui, dessas transmissões que a gente está fazendo. Um recado importante também. A gente conseguiu ontem regularizar a questão da transmissão no YouTube. Então, estamos simultaneamente nas duas plataformas, TradingView e YouTube, agora com qualidade de som, imagem e som, enfim, para atender direitinho aí a demanda de vocês. Joia? Então, qualidade de som e imagem nas duas plataformas não é mais necessariamente YouTube com problema e galera migrando para o TradingView. Joia? Então, dito isso, vamos passar aqui rapidinho pela agenda do dia. Hoje tem a decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu. Agora às 9h15, abertura do mercado. Obviamente que isso eventualmente pode se transformar num catalisador importante no mercado, mas a expectativa é que não hajam grandes surpresas, né? Assim como nos Estados Unidos ontem, não houve surpresas. Então, o que era consenso do mercado foi o que de fato acabou acontecendo. E, diferentemente do Brasil, né? Enfim, diferentemente não, né? No Brasil já funciona de forma mais estável, não tem tantas surpresas também. Mas o Fed ele vai direcionando ah, o que ele vai fazer, enfim, nas últimas reuniões ele já tinha dado essa direção, né? Então é por isso que o consenso do mercado já era de manutenção do nível de taxa de juros, tá? Então sem muitas surpresas, os mercados reagiram ontem, inclusive no meio da tarde ontem tivemos também um catalisador. E aí é isso que eu digo, né? Catalisador, independente do que seja. Ontem, no meio da tarde, foi o fato do S&P ter revisto a perspectiva de neutra para positiva no rating do Brasil. Ainda não é investment grade, mas de qualquer forma é um upgrade, né? Então qualquer movimentação para melhor é obviamente sentida pelo mercado. Para pior também seria, mas nesse caso foi para melhor. Joia, a gente tem diversos números para serem divulgados hoje nos Estados Unidos, né? Se a gente filtrar aqui por mais importantes, que aí obviamente TradingView considera o que é mais relevante para o mercado, a gente tem vendas no varejo, que é para ser divulgado às 9h30, tá? Joia, então entre 9h15 e 9h30, duas informações importantes. Em 9h45, mesma mecânica aqui nos Estados Unidos, né? Depois da divulgação da taxa de juros, tem uma press conference, que é uma entrevista depois da divulgação, meia hora depois da divulgação da decisão. Entendido? Bom, mercados lá fora. Sinais divergentes, novamente, com Nikkei perto do 0 a 0, levemente negativa, e Hang Seng, que é um índice mais voltado para empresas de tecnologia, 2% de 2,17% de alta. Futuros nos Estados Unidos, Europa também operando no negativo, né? 0,7 negativo para o Stoxx 50, que são as 50 maiores empresas da Europa, e o Stoxx 600, da 600, o índice mais abrangente, obviamente, caindo 0,45%. A Alemanha também cai 0,7 e índices americanos operando no vermelho também. S&P com menos 0,40, Dow Jones 0,20, Nasdaq menos 0,75 e Russell 2000, que representa as small caps nos Estados Unidos, menos 0,34. Ontem foi um dia, apesar da divulgação da taxa de juros, né, o mercado americano, índice, o S&P, por exemplo, fechou perto do 0 a 0, 0,08 de valorização, com alta volatilidade, né? Depois da divulgação da taxa de juros, o mercado caiu, subiu de novo, agora torna a cair. A gente vai olhar o gráfico daqui a pouquinho, eu vou colocar para a gente analisar. Índices de volatilidade, VIX, é importante olhar sempre, porque vamos chamar de índice de medo do mercado, né? Isso aqui é a volatilidade projetada para os próximos 30 dias, tá? O que é importante para a gente aqui no Brasil? Petróleo, porque as petrolíferas são diretamente ligadas ao preço da commodity internacional. Então, o Brent, que é o que o mercado olha para Petrobras, 0,94 positivo. Minério de ferro perto do 0 a 0, que é o
a commodity diretamente correlacionada, fortemente correlacionada com as siderúrgicas e mineradoras, como Vale, CSN, Gerdau, dentre outras. Índice dólar. Seguinte, vamos lá. Tela da esquerda, as duas telas da esquerda. Primeiro, a gente já está olhando o contrato de agosto, tá? Então, fiz uma projeção aqui só olhando o contrato de agosto. Gráfico de uma hora, gráfico, a telinha superior, gráfico de uma hora. E aí eu fiz a seguinte comparação aqui, né? Esse quadrado, essa área sombreada aqui em cima é a mesma área sombreada aqui de baixo, tá? Isso é porque o mercado funciona de forma fractal, né? Então, o que acontece as formações e as estruturas que a gente observa num gráfico de maior escala de tempo, a gente também observa no gráfico de menor escala de tempo, tá? Isso em qualquer ativo. Joia? Então, essas são as propriedades fractais do mercado. Então, primeiro vamos olhar o gráfico de maior escala de tempo. A gente tinha um ponto importante, região de R6 no 121,250, aproximadamente, né? Região de confluência. Se a gente olhar no gráfico de menor escala de tempo, projeção também 121,800, 790, 800, tá? Então, isso não é à toa, né? Porque os pivôs, eles têm relação matemática uns com os outros, tá? E como a gente sabe que dá para confiar nessas projeções aqui? Porque o mercado mostra para a gente que está usando esta proporção para formar preço. Então, em diversas ocasiões, o mercado usou a mesma proporção que é derivada desta proporção aqui embaixo que eu usei, que eu marquei com o FIB 360, tá? Fibonacci não é mágico, tá? Desmistificando a questão do Fibonacci, né? Não tem mágica nenhuma, é só uma questão de proporção na contração e expansão do mercado, tá? Então, nas ondas de impulso, ondas de impulso 1, 3 e 5, de acordo com a teoria de Elliott Waves. Tá? Então, nas ondas de impulso, o mercado está se expandindo, multiplicando e somando razões Fibonacci. Tá? Então, a gente sempre pode multiplicar e somar razões, certo? E na fase de contração, em ondas de correção, ondas 2 e 4, a gente divide e subtrai razões Fibonacci. Tá? Então, isso sempre é possível de fazer. E essa é a dinâmica que o mercado usa para subir e para descer. Então, subir para descer nesse contexto aqui. Então, para sair de um ponto A e para chegar num ponto B, o mercado sempre usa essa estrutura. E o mercado, eu digo, o mercado são todos os ativos em todas as escalas de tempo. Tá? O que é importante entender? A questão de fractal é que o gráfico de 1 minuto forma de 5, que forma de 15, que forma de 30, que forma e assim sucessivamente. Esses números são aleatórios, tá? Tem isso em mente. Mas a questão é que os gráficos de menor escala de tempo formam as mesmas figuras, que são essas pecinhas aqui, nos gráficos de maior escala de tempo. Então isso é sempre importante frisar. Joia? Então, uma vez que o mercado está usando essa proporção, a gente já tem como próximo target lá para cima, de menor escala de tempo, né? A gente está olhando agora o gráfico de 15 minutos aqui embaixo, 123,720 como próximo target, e eventualmente se romper a região dos 121,790, topo de ontem, tá? Do contrário, o que era resistência vira suporte. Então, região de R4 agora é suporte, região de R3 é suporte, região de R2 e R1 também é suporte, tá? Olhando para os mercados lá fora, aí a gente tem que pesar, né? Pesar em que sentido? Os mercados eles são movidos por expectativas, né? Muitas das vezes o mercado doméstico aqui, quem opera índice, por exemplo, os players, os participantes do mercado de índice de dólar, por exemplo, né? Mercado doméstico, independente se for institucional, pessoa física, enfim, estão olhando para drivers externos, como por exemplo, preço das commodities, mercado lá fora. Mas algumas das vezes temos drivers internos também, que é o caso de ontem, né? Então, uma notícia boa no meio da tarde pode levar o mercado sim a se descolar do mercado lá fora. Isso é natural. Mas sempre uma questão de expectativa, né? Sempre. Porque o preço de um ativo nada mais é do que o consenso do mercado em relação à expectativa futura de preço desse determinado ativo. Tá? Então é sempre uma questão de expectativa. Se você acha que vai subir, se você, quando eu digo você, quando os participantes do mercado acham que vai subir,
então eles montam uma posição na compra. Se a expectativa é que o preço caia, na venda, e assim por diante. Isso em todos os ativos, tá? É assim que funciona. É sempre uma questão de expectativa. Então, índice, serão os pontos que a gente vai trabalhar no dia. Só para finalizar a análise do índice, são as projeções que eu fiz ontem, na sessão de ontem, tá? E aqui diminuindo ainda mais o fractal de tempo, né? E aí, essa estrutura de Elliott Waves aqui, deixa eu tirar os FIB 360 daqui, tirando as projeções, essa estrutura de Elliott Waves foi o que a gente acompanhou ontem na sala pela manhã. Né? Então, essa projeção já devia sido feita. E quando Elliott Waves é a única ferramenta de análise técnica que nos permite fazer previsões a respeito da movimentação de preço, primeiro de tudo, entender o contexto da movimentação de preço, ou seja, onde o preço se encaixa nessa estrutura aqui, que eu chamo de GPS. Isso aqui basicamente é um GPS, tá? Com isso, utilizando esse mapa aqui, esse GPS, a gente consegue eventualmente identificar onde o mercado está na estrutura. E como a gente faz isso? Como a gente identifica isso? Identificando essas pecinhas aqui, ó, tá? E aí a gente consegue atribuir uma maior probabilidade a uma movimentação de preço, seja para cima, seja para baixo, tá? Então é sempre assim a dinâmica de Elliott Waves. Quem trabalha com Elliott Waves para fazer previsões, quem opera no dia a dia, é assim que funciona. Então a gente sempre trabalha com cenários, tá? Esse era o cenário que a gente, inclusive eu printei e coloquei no grupo do Telegram ontem para vocês. Inclusive quem não estiver no grupo do Telegram e quiser entrar, link de acesso está na minha bio, tanto no TradingView quanto no Instagram, Ricardo Tominaga, tá? Então, link de acesso ao grupo do Telegram e lá eu postei esse estudo aqui. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu pegar o estudo para vocês. Na ocasião em que eu enviei, a projeção era esta. Deixa eu só achar o grupo, achar o print. A projeção era esta aqui. Então, gráfico da esquerda, né? Ativo ainda trabalhando abaixo da região de resistência. E eventualmente a expectativa já era de um breakout para cima, né? Então é dessa forma que a gente faz previsão, entendendo qual é o contexto da movimentação de preço. E aí contexto é onde a movimentação de preço está inserida nessa estrutura, identificando pecinhas. Essas pecinhas aqui que acontecem em todos os tempos gráficos e aí obviamente simultaneamente, né? Porque a pecinha de menor escala de tempo, de 1 minuto, por exemplo, está formando uma estrutura de maior escala de tempo, tá? E assim por diante. Esse é o conceito de fractal. Tá? Ele é encontrado na natureza em diversas outras coisas que têm propriedades de contração e expansão. Joia? Então, essa é a dinâmica. Então, preço para cima e para baixo, grid do intraday, são esses os preços. Tá? E aí, o que a gente pode fazer? Obviamente, coincidir, né, as zonas de confluência de maior escala de tempo com as de menor escala de tempo. Então, aqui a gente tem uma região de confluência entre os 120, 600 e os 120, 425. Então, 120, 600 com 425 é a mesma região que a gente tem aqui de R4, certo? Ó, 600 com 25, tá? Então, é importante a gente prestar atenção nisso, porque essas são as regiões com maior significância no que diz respeito à movimentação de preço, tá? Então, 425 ele é importante, assim como o 600. Por que ele é importante? Porque ele está marcado nesse gráfico de maior escala de tempo, tá? Então, para baixo, essa é a zona. Descendo mais uma zona de confluência, a gente tem o 880 com 115, 880, e aí a gente está olhando, ops, perdão, é essa aqui de baixo. A gente tem o 119, 235 com o 119, 040. 040 não, menos 200, é isso aí. Então vou marcar lá, 119, 040, 1235, 119, 235. Então, essas são regiões de maior escala de tempo. Então, elas têm maior significância na estrutura, tá?
principalmente quando coincide com outras zonas de confluência, né? Só para não confundir, eu vou deixar só isso aqui na tela por enquanto. Essa mesma região de confluência coincide com o fundo anterior aqui, início da estrutura de 5 ondas, tá? Dólar futuro. Conforme também mencionei, a gente vem mencionando isso, né? Por isso que é importante olhar, eu venho mencionando isso nas últimas salas aqui nas últimas semanas. Por isso que é importante a gente entender o contexto na maior escala de tempo primeiro, para depois ir descendo para entender a movimentação de preço do intraday. A tendência vem sendo de baixa há algum tempo, né? Então vamos chamar aqui, vamos olhar desde desse topo, desde janeiro de 23, a tendência foi sempre de baixa, né? Fundos mais baixos, topos mais baixos, fundos mais baixos, topos mais baixos. Essa vem sendo a dinâmica, então é importante entender a dinâmica da movimentação de preço. Vamos olhar um negócio importante nessa estrutura aqui, ó. Notem como este grid vem representando exatamente a proporção que o mercado vem usando. Fundo, 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 topo, 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 fundo, topo. Então, em diversas ocasiões, incontáveis vezes, o mercado está usando essas regiões para formar preço. Tá? Não à toa, cravou o fundo de ontem. Região do 4.818. Aí, como a gente está olhando, obviamente, uma escala maior de preço, a amplitude de movimentação de preço vai lá dos 5.400 até o 4.800, ou seja, 600 pontos de movimentação. O mercado saiu, obviamente, abaixo do 18 ontem, né? Saiu a 12, 11,5, 12, se eu não me engano. Mas, olhando nesse gráfico, simplesmente um pavio aqui nessa barrinha, nesse candlestick, tá? Aqui é um gráfico de barra, mas no candlestick seria simplesmente um pavio. Joia? Então a gente pode confiar nessas zonas de suporte e resistência, porque já foi utilizada anteriormente como suporte e resistência também. Então, o que a gente vai ficar de olho agora? Região do 4.903 para cima, que agora é uma região de suporte. 4.903, que é, aliás, uma região de resistência, né? Lembrando, a dinâmica é sempre a mesma. O que era resistência vira suporte, o que é suporte vira resistência. Por quê? Por conta de vieses cognitivos das pessoas que operam. Na verdade, a gente não está operando índice futuro nem dólar futuro, né? A gente está operando a percepção das pessoas a respeito desses dois ativos, certo? Por isso que é 100% psicológico. Então, o gráfico funciona por quê? Porque através dele a gente identifica ineficiências que são causadas por decisões, boas e más decisões dos outros players. Por isso que o gráfico funciona e vai continuar funcionando. Joia? Então é isso que a gente busca identificar. Ineficiências, tá? Desequilíbrios, né? E aí seja de compra, seja na venda, entre compradores e vendedores. Então, para baixo a gente tem o 18, que é um ponto forte, que obviamente é a projeção de um. E, inclusive, só para vocês terem ideia, né? Essa projeção está feita desde março, né? Então, março, eu estou usando pivôs de março, dia 1 de março, 8 de março, e 23 de março e 24 de março para fazer essa estrutura, e o mercado vem utilizando as mesmas proporções desde então, tá? Então, da mesma forma que a gente mantém, a projeção já estava feita no 18 há muito tempo. Inclusive, se vocês puxarem pelo histórico lá no grupo do Telegram, vocês vão ver que eu estou printando esse gráfico faz tempo, né? Próxima região de confluência, eventualmente rompido o 4.818, 4.680 lá embaixo. Tá? Então, tendência continua sendo de baixa, mas no meio dessa movimentação de tendência de baixa, a gente pode ter, sei lá, 1, 2, 3 dias, talvez, numa movimentação de preço com o mercado em alta. Então, a gente identifica a tendência de uma menor escala de tempo. Essas duas escalas de tempo que a gente está olhando na tela, as duas tendências são de baixa, mas a gente pode sim identificar operações contra a tendência de baixa da maior escala de tempo, olhando para escala de tempo de menor fractal, tá? Isso porque tendência é um conceito relativo, depende da escala de tempo que a gente está olhando, tá? Depende, sempre é relativo. No intraday a gente vai trabalhar com esse grid aqui, acabou cravando o fundo ontem na região do 12,5, 12, né? 12, 12,5. E ainda pode representar, vamos observar o preço de abertura dos dois ativos na sessão agora, no leilão. Leilão do dólar está no 36, mas falta bastante tempo, pode mexer bastante ainda o preço de leilão. Leilão do índice no 121 mil pontos.
ligeiramente abaixo do fechamento de ontem. Joia? Vamos passar aqui pelos chats. Fala, Paulo. Bom dia. Tudo bem? Joia? Fala, Adalberto. Beleza? Maravilha. Então, não só. E aí, foi injusto, né? Eu falei bem-vindo ao pessoal que está participando pela primeira vez, mas também não falei bem-vindo para o pessoal que sempre acompanha a gente, né? Então, bem-vindos a todos, principalmente o pessoal que já nos acompanha há algum tempo. Só corrigindo um equívoco meu aí da abertura da sala. Então, a gente tem que prestigiar quem nos prestigia também, né? Verdade é essa. Dado, então, essas informações do intraday, esses grids que a gente já tem aqui do intraday, aparentemente 120.980 leilão do índice. Bom, de qualquer forma pode mexer, né? Falta 1 minutinho e meio para abertura, vamos esperar divulgação, a definição do preço de leilão para identificar eventuais oportunidades aqui. Fato é que ambos os ativos aparentemente já precificaram aí a divulgação do S&P. Fala, Wellington, bom dia. Acompanhando aqui também o chat. Vou aproveitar que que o mercado ainda não abriu. 10 segundinhos para as 9, se não prorrogar. Leilão no dólar no 37, índice no 120.930. Aguardemos, né? Não tem por que querer adivinhar. Fala, Brito, bom dia. Tô vendo aqui o pessoal acompanhando também pelo TradingView. A gente tá fazendo o streaming nas duas plataformas simultaneamente. Ambos os mercados já abriram. Dólar saindo a 121 mil pontos. Dólar 4.837,37. E já tem aí, como a gente já está usando esses grids, né, com relativo, vamos chamar de sucesso, né, porque o preço já confirmou que está usando esses grids para formar preço, então a gente pode basicamente aproveitar o mesmo grid de ontem.
Bom, dólar trabalhando na região de confluência de S3, região do 4837, e o índice trabalhando entre regiões de confluência, entre R5 e R6. Acabou varando a região de R5, né? Tá dentro de uma fase de consolidação aqui o dólar, né? Aparentemente, o índice, aliás. A partir do topo em 5, zona de correção, tá? Então é importante a gente observar o contexto da movimentação de preços para usar a estratégia adequada aqui na hora de tomar a decisão. Bom, aparentemente o índice nessa. Vamos usar aqui uma técnica. Apesar de eu acho que não vai representar. Ah, bom, acho que tá assim. Vamos usar aqui os canaizinhos que eu sempre uso, principalmente para identificar pontos de correção no gráfico, tá? Ontem, inclusive, com sucesso, a gente usou, né, na sessão. Inclusive, foi durante a sala aqui na parte da manhã. A gente usou o canalzinho para eventualmente identificar um potencial breakout. Foi bem nesse. Deixa eu marcar para vocês aqui. Foi esse canalzinho aqui que a gente usou, tá? Quando a gente usa canalzinho, se a gente diminuir a escala de tempo, né? E aí duas coisas. Ferramenta de análise técnica clássica. Isso basicamente é uma bandeira, né? É o que se chama de bandeira, flag, tá? Só que se a gente olhar sob a perspectiva de Elliott Waves, que estrutura é essa aqui dentro do canal? Que estrutura é essa dentro do canal? É um zigue-zague, certo? Deixa eu marcar de vermelho aqui, ó. Então, essa estrutura, essa bandeirinha que é formada, né? E a bandeirinha que eu estou dizendo sobre usando a classificação da análise técnica clássica. A bandeirinha nada mais é do que um zigue-zague, tá? Ó, é essa figura aqui. E zigue-zagues, ele tem regra, né, para acontecer. Então, são 5 ondas em A, 3 em B, 5 em C, tá? Então é exatamente essa estrutura que a gente observa aqui. Agora, a gente está olhando um gráfico de 1 minuto, inclusive, tá? Eu diminuí a escala de tempo para a gente conseguir enxergar esse zigue-zague aqui. Ó. Então, quando a gente entende o contexto da movimentação de preço, né, que não era uma tendência de baixa, apesar de fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, isso não é uma tendência de baixa. Se você entender o contexto de maior escala de tempo, é possível identificar que trata-se de uma correção. E qual é a correção? Zigue-zague. É por isso que eu disse que é possível fazer previsões a respeito dessa estrutura, uma vez que a gente identifique qual pecinha o mercado está formando. Joia? Foi exatamente a estrutura que eu mostrei para vocês no que eu postei no Telegram para vocês ontem. Inclusive, quem não estiver no Telegram, né? Eu já fiz o convite, mas reiterar para o pessoal que entrou na sala depois. Convite, link de acesso ao Telegram está na minha bio, tanto aqui no TradingView, na bio no link do TradingView, quanto no Instagram, Ricardo Tominaga. Joia? Vamos voltar ao gridzinho aqui. A gente está de olho. A gente não precisa desse canal tão estendido para a direita. Vamos diminuir aqui. Vamos passar pelo chat. Vamos lá. Adalberto, Ricardo, eu uso o volume profile do TradingView e observo que é o mais assertivo numa análise de POC, High and Low. Você usa essas informações para complementar suas análises? Numa análise de POC, High and Low. Primeiro de tudo, vamos pegar aqui o indicador. Pergunta, é esse aqui que você usa, Adalberto? É essa ferramenta aqui?
que você se refere? Boa, beleza. Então vamos abrir aqui a configuração. POC, é a isso que você se refere, né? É o maior volume aqui. Então, e eu gosto particularmente, porque vamos partir da seguinte premissa, ó, vamos lá. É interessante esse estudo de volume. Bom, vamos aproveitar que o mercado, o dólar, o índice está de lado aqui no meio da correção e o dólar aparentemente indo embora para cima. O que é importante a gente entender de volume? Do volume profile. Assim, eu não tomo para tomar, eu não uso para tomar decisão, porque primeiro fica muito claro, e aí eu gosto mais, para fins didáticos é legal, né? Porque qual que é a questão de volume versus preço? Primeiro de tudo, vamos partir da seguinte premissa. Fê, essa pode ser para o Rogério, hein? Vamos lá. Preço. Por que o preço se mexe? Pergunta número 1. Por que o preço se mexe? Porque existe um desequilíbrio. Quando o preço se mexe, é uma fase de desequilíbrio entre compradores e vendedores. Tá? A gente tem que sempre partir da premissa: compradores sempre compram, vendedores sempre vendem. Né? Então vamos chamar de Bulls e Bears. Bulls sempre compram, Bears sempre vendem. Eu não gosto muito da classificação touros e ursos, né? Fica ruim de usar. Então Bulls sempre compram, Bears sempre vendem. Tá? Quando existe desequilíbrio no mercado? Ondas de impulso. Ondas 1, ondas 3, ondas 5 são ondas de desequilíbrio. Por quê? Porque, vamos usar isso aqui como exemplo. Região de equilíbrio, que é uma correção. Região de desequilíbrio, que é uma onda de impulso. Então, na fase de desequilíbrio, todo mundo que estava vendendo já mudou de ideia e já está comprando. Tá? Por que é importante isso? Porque como que a gente identifica isso? O desequilíbrio. Nesse caso, bulls sempre compram. O desequilíbrio vai acontecer quando a gente descobrir não, né? Quando a gente verificar o momento em que os bears, que os ursos ou os vendedores também estão comprando. Por que isso? Porque aí está todo mundo do mesmo lado do mercado. Não tem quem vende. Como a gente observa isso? O volume profile é bom para isso. Ó. Agora, por que esse do TradingView é legal? Porque a gente pode tirar a extensão para a esquerda e eu quero só da direita e eu quero ver só esse movimento. Ó. Então notem como, deixa eu tirar aqui o quadrado. Não tem negociação nesses níveis de preço. Por quê? Porque não tem quem vende. Tá todo mundo comprando. Tá? Onde existe equilíbrio? Onde existe maior volume? Ó, onde existe maior volume? Nas zonas de equilíbrio. Aqui tem de novo gente querendo vender e de novo gente querendo comprar. Quem tá vendido, quem vendeu, o que aconteceu? Comprou tudo para cima de novo. Então, as ondas de impulso, elas são formadas no momento em que. E aí, eu estou usando esse como exemplo porque é um movimento de alta. Quando os bears, quando os vendedores desistiram de vender e estão comprando, e e aí ao contrário, né? Se fosse para baixo, no dólar, por exemplo, é para baixo. Então, quando quem está comprando desistiu e também está vendendo. Então, esse é o momento do mercado em que ninguém está vendendo. Nesse caso aqui, ó. Não tem ninguém vendendo aqui. Por isso que não tem volume aqui. Não tem volume por preço. Por quê? Porque não tem oferta de venda no book. Entendido? Onde tem oferta de venda? Aqui, nas zonas de equilíbrio. Onde não tem? Nas zonas de impulso, aqui. Então, a dinâmica é sempre essa. E aí o volume profile, ele serve para a gente. Se você está performando uma análise de Elliott Wave, você não precisa. O volume profile só vai validar o que você já sabe, que existe desequilíbrio em ondas de impulso e equilíbrio em zonas de correção, em ondas de correção, tá? E aí fica uma informação redundante nesse sentido, Adalberto, porque se você já está olhando a Elliott Waves, você sabe que é impulso, você já sabe que tem um desequilíbrio ali entre comprador e vendedor, entendeu? Enfim, mas isso eventualmente serve sim como referência de preço, né? E aí, não à toa,
o volume se acumula nas zonas de confluência Fibonacci, projetadas pelo FIB 360, tá? Isso, boa, Adalberto, é isso mesmo. A informação acaba ficando redundante nesse sentido. Porque você já sabe o que está acontecendo. Se você, obviamente, fez uma análise correta, né? E tem confirmação do preço de que aquela sua análise, aquela sua interpretação de Elliott Waves é correta, então o volume profile ele se torna redundante nesse sentido, porque você já sabe, entendeu? Você já sabe, porque você eventualmente já atribuiu um cenário mais provável de Elliott Waves, e aí, de novo, cenário de Elliott Waves só tem validade se tiver confirmação do preço. Se não tiver confirmação do preço, não serve para nada, tá? Então, para um cenário ter validade para a gente poder usar de forma a operar, né? Só serve no momento em que a gente eventualmente consegue identificar o cenário mais provável e temos confirmação do preço desse cenário. Índice está largado aí no meio da range, tem muito o que fazer por aí. Até porque também, se a gente partir da premissa, e aí cenários, né? Lembra que isso aqui é uma onda 5. Isso é uma onda A. Isso é uma onda B. Cenário que eu considero possível, né? Não vou nem dizer provável, porque está no meio da consolidação, de uma possível onda C para baixo, tá? Dando sequência a essa correção aqui que começou no topo de 5. Essa correção aqui, ó. Isso tudo pode ser um zigue-zague, tá? De novo, aquela mesma pecinha que eu mostrei para vocês na apresentação. Essa mesma pecinha aqui, ó. Zigue-zague. Então essa é a minha expectativa. Mas, mesmo se de fato for um zigue-zague, mercado... na verdade, eu preciso refazer essa colocação, porque não pode ser um zigue-zague, tá? Por quê? Porque essa eventual onda B rompeu o começo de A. Então, de fato, não pode ser um zigue-zague até então. Então, aquela interpretação que eu disse de zigue-zague a partir do topo de 5 não é verdadeira, pode ser um flat. O resultado continuaria sendo o mesmo, só muda a premissa. Qual a premissa? Se isso aqui fosse um zigue-zague, eu teria que entender isso aqui como uma estrutura de 5 ondas, de impulso. Para eu entender isso como um flat, continua sendo onda A, continua sendo onda B, e a onda C, eventualmente, também teria uma estrutura de 5 ondas, mas a premissa é, essa estrutura não tem 5 ondas e tem 3. Muitas das vezes é difícil de discernir se de fato é uma estrutura de impulso ou de correção. Eu tenho uma interpretação dúbia quanto a essa estrutura aqui, mas de fato qualquer uma das interpretações me leva à conclusão de que talvez uma onda C para baixo se forme. O resultado seria o mesmo independente da estrutura, seja zigue-zague, seja flat. Só que para isso, essa estrutura aqui ela tem que se formar como estrutura de impulso. Notem que tanto no zigue-zague, a onda C, quanto no flat, a onda C tem 5 ondas. Então ela tem que ter este formato aqui, ó. Este formato de impulso aqui, ó. Então é isso que a gente está procurando. É isso que eu estou observando a partir deste topo aqui, ó. Deste. É isso que eu quero enxergar. Vamos diminuir a escala de tempo. Agora eu estou olhando um gráfico de 1 minuto. Que o que me interessa é essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui é o que me interessa. Ó.
E aí a gente vem para a telinha do Price Action, porque gatilhos, risco, a gente determina com, obviamente com o auxílio do FIB 360 também, mas com Price Action. Então, para o meu cenário de onda C para baixo se confirmar, eu preciso enxergar uma estrutura de 5 ondas a partir deste topo aqui, ó. Ainda eu não estou vendo isso. Estou vendo só indecisão, né? Figura de correção. A, B, C para cima. Enfim. Vamos aumentar o tempo gráfico. A gente olha o de 4, que é o que a gente opera. Não tem estrutura de impulso para baixo ainda. Muito mais uma zona de consolidação. E nesse tipo de consolidação, vamos diminuir aqui de novo o tempo. O mercado emenda diversas pecinhas de correção umas às outras. Então ele emenda diversas pecinhas de correção. Por exemplo, A, B, C, que forma estruturas complexas de correção. W, X, Y, tá? Isso é uma interpretação. Não sei nem se de fato vai ser o que vai acabar se ocorrendo, mas enfim, fato é que o mercado muitas das vezes emenda várias dessas pecinhas de correção, zigzags, flats e triângulos, para formar uma estrutura de correção complexa. E aí, como o próprio nome diz, a estrutura é complexa, né? O que a gente vê até então é indefinição. Eu vou postar essa estruturinha para vocês já lá no Telegram, que é a estrutura que eu considero mais provável nesse momento. Minha avaliação no dólar, testada a região de suporte no 18, tende ao 4903, isso porque o preço gravita entre zonas de confluência, tá? Então, aparentemente, no dólar, estrutura de alta aqui foram com essa estrutura que a gente vê na tela. A partir do 12 lá de baixo. 12 e 18, né? Quebrando o tempo gráfico no dólar, o que a gente percebe aqui? De novo, mesma estruturinha. Zigue-zague, que formou uma bandeirinha, delimitado por um canal. Bandeirinha, zigue-zague. Vamos fazer um exercício aqui só para a gente enxergar. Eu vou colocar um gráfico de 15 segundos. Só para a gente entender isso aqui, ó. Essa movimentação de preço aqui. Bandeirinha, A, B, C, zigue-zague.
E o dólar tem um upside considerável, né? Próxima zona de confluência, ó, naquela escala de tempo, né? Lembrando que a gente está olhando um gráfico de 120 minutos, mas próxima escala de tempo, lá no 4903. Então tem potencial aí para subida. Muitas das vezes o índice fica enrolando das 9 às 10. Isso obviamente porque o mercado à vista só abre às 10, né? Então, em diversas ocasiões é formada uma range de abertura na primeira hora de negociação do índice futuro, para que depois eventualmente resuma a tendência, seja para cima, seja para baixo, né? A dinâmica funciona para os dois lados. É uma questão de muito mais de falta de liquidez, muitas das vezes, porque alguns players, alguns participantes do mercado de índice futuro, principalmente, né? Eu me refiro a ele especificamente, só entram no mercado a partir das 10, né? Que são principalmente arbitradores, né? E o mercado de opções também, obviamente, só abre às 10. Mercado altamente líquido, né? E ele depende da negociação dos ativos à vista, ou seja, das ações. Próxima região de interesse no dólar, região dos 58,59, que é a próxima região de confluência aqui em cima. Estou testando uma nova permutação de pivôs aqui no dólar. E essa aqui me parece que tem valor, sim. Vamos observar o comportamento do preço nessas regiões de confluência para a gente eventualmente validar essa proporção. Índice não tem o que fazer, tá parado aí no meio da range. Dólar aparente movimento de impulso para cima. Essa diminuiu o tempo gráfico de novo. Notem que essa estrutura
ela tem 5 ondas, ou seja, uma estrutura de impulso. Aparentemente 4, 5, tá? Então essa é uma estrutura de impulso, que ela segue essas regrinhas aqui, ó. Essa aqui. E isso aqui é a representação gráfica mais detalhada dela, porque a gente consegue enxergar os menores fractais. Então é essa estrutura aqui que a gente está olhando no dólar agora. Por exemplo, no gráfico de 1 minuto. A estrutura é fractal. Suporte no 41, 42. Depois 36, 37. Bom, 9,6 saiu o número dos Estados Unidos. Aparentemente deu uma forte oscilação aqui agora no começo, né? Índices lá fora. S&P já estava negativo, mas vamos fazer o seguinte, vamos olhar o gráfico da S&P. Saiu do 4.400 foi para o 4.403, né? Pouco oscilou. Então tem pouca variação aqui nessa movimentação de preço desse número que foi divulgado. Mas alguma movimentação de preço, né? Índice continua dentro da range. Sem nada o que fazer, range de abertura. Na verdade, inclusive a range de abertura no índice hoje é extensa, né? Abriu o leilão, foi lá no 120, 850, mandaram lá pro 121.500 aproximadamente, ou seja, a range de abertura é extensa hoje. Fato é que o índice foi e não saiu do lugar até agora. Aliás, se valorizou, né? Abriu no 850 de baixo. Cat, vamos lá. Ricardo, no índice, você pode comentar sobre esse gap? Do dia 13 para o dia 14 do 6. 13 para o 14. Esse aqui, na estrutura. Vamos lá. Eu, inclusive, estou para fazer um vídeo de gap, tá? Vou postar no canal do YouTube daqui a pouquinho. Justamente falando sobre este assunto que você me pediu. Vamos dar uma limpada nesse gráfico? Aproveitar que o mercado não abriu ainda, o mercado à vista, e o índice está de lado, né? Subiu, caiu, não saiu do lugar. O que a gente quer tirar é isso aqui, ó. Existem basicamente 4 tipos de gap, tá? Gap.
Inclusive, Fê, se quiser aproveitar, vou usar uma tela aqui, inclusive. Ó. Aproveitar que os dois mercados estão parados, a gente consegue fazer uma aulinha aqui de gap. Seguinte, vamos lá. Existem basicamente 4 tipos de gaps, tá? Gap de quebra, ou breakaway gap, gap de fuga, ou runaway gap, gap de exaustão, ou exhaustion gap, ou gap comum, common gaps, tá? 4 tipos de gaps. Cada gap se forma em determinada localização dessa estrutura aqui. Algumas vezes, quando acontece um gap, você pode confundir eventualmente no momento em que ele aconteceu, porque runaway gaps e exhaustion gaps, né, gap de exaustão e gap de fuga, muitas das vezes no momento em que acontece, eles podem ser interpretados de diversas formas. Isso porque imagina que uma estrutura de impulso está se desenvolvendo, acontece um gap. Runaway gaps acontecem usualmente no meio da estrutura, tá? Que a estrutura ela tende a se estender, ou seja, onda 1, 3 ou 5 ondas de impulso, ela se estende, tá? Então, o que acontece muitas das vezes, e aí não é possível prever essa extensão, a questão é essa, tá? Então, difícil dizer no momento em que acontece se é um runaway gap ou um breakaway ou um exhaustion gap, né, um gap de exaustão, porque a gente não sabe se a estrutura vai se estender ou não, tá? E aí, nesse caso, a gente, obviamente, tem que esperar a conclusão do movimento para eventualmente entender qual é aquele tipo de gap, tá? Falando especificamente de gaps de... Deixa eu colocar aqui na tela. Tá aqui, ó. Gaps de quebra, eles acontecem usualmente em ondas 3 de 1. Ondas 3 de 1. Aqui, ó. Tá? Que geralmente, por que de quebra? Porque ela quebra um momento de consolidação e eventualmente libera o ativo para desenvolver a tendência de alta, nesse caso de alta, né? Esse caso de Petrobras, por exemplo. Né? Ó, então o que a gente vê aqui? 2 gaps de quebra. Tá? Então, esses são casos típicos de breakaway gap, certo? Agora a gente vai para um caso de Bradesco, e aí esses gaps acontecem em todos os ativos, tá? Em qualquer tempo gráfico. Obviamente no intraday, em ativos super líquidos, fica mais difícil de acontecer gap, muito mais acontece em ocasiões de abertura, né? Mas nesse gráfico diário fica fácil a gente encontrar a representação. Gráfico de Bradesco aqui embaixo, diário também. Este é um runaway gap, ou um gap de fuga. Acontece usualmente em ondas 3 de 3. Aqui, ó, tá? 3 de 3, aqui. E é por isso que também, e aí se a gente for olhar sob a perspectiva da de análise técnica clássica, você também vai encontrar a classificação Measuring Gaps, gaps de medida. Por quê? Porque ele usualmente acontece no meio do movimento. Então, Runaway Gaps e Measuring Gaps é a mesma coisa. Tá? E a gente consegue fazer uma projeção de preço baseado, partindo da premissa de que é um Measuring Gap, que ele está no meio da estrutura de preço. Então, a gente marca do início do movimento e projeta até o fim, tá? Não é a forma como a gente usa aqui, porque vocês têm uma ferramenta exclusiva, que é o FIB 360, ninguém tem, tá? Isso porque fui eu que criei e eu só disponibilizei para vocês, para quem acompanha a sala aqui. Então, até então, temos exclusividade no FIB 360. A gente não projeta preço a partir de usar um Measuring Gap, por exemplo, mas a gente usa o Gap para usar o FIB 360 também, tá? Vamos para o gráfico de Itaú. Um dia também, gráfico diário. Aqui a gente tem dois exemplos de gap. Ó, gap de exaustão, que acontece usualmente em ondas 3 de 5. Aqui, onda 3 de 5, tá? Usualmente acontece um gap de exaustão. E aquilo que eu mencionei, né? Na ocasião, poderia também ser um runaway gap. A gente não sabia se esse movimento de alta se estenderia para cima, continuaria a escalada de preço, sendo assim um runaway gap, ou se estaria no fim do movimento, que de fato acabou se concretizando, e se consolidaria como de fato um exhaustion gap. Tá? Já na volta, onda 3 de 1 de novo, breakaway gap. Tá?
Então, percebem que essa dinâmica ela é constante, né? Sempre acontece, tá? Rente 3. Isso aqui, marcado no meio da tela, é um gap comum. Geralmente, gaps comuns acontecem contra a tendência ou em ondas de correção, tá? Aqui, 1, 2, 3, aconteceu numa onda 4 e eventualmente terminou a 5 para baixo. Gaps comuns geralmente são fechados, tá? Note que esse de Bradesco não foi fechado até hoje, tão significante que é, né? Assim como os de Petro, assim como esse de Bradesco, de Itaú até então, tá? Então, breakaway gaps, runaway gaps e exhaustion gaps, a dinâmica daquele negócio de gaps tendem a ser fechados, eles nem sempre são tão verdade assim. Porque isso que, enfim, imagina você está vendido no gap de Petro lá no R$ 6, ou vendido no gap esperando fechar lá no R$ 8. Então é a dinâmica que nem sempre é tão verdadeira e muito mais um mito do que verdade, tá? Que gaps tendem a ser fechados. Gaps comuns tendem a ser fechados, tá? Gaps comuns. Joia? Espero que vocês tenham gostado da explicação sobre gaps. Corta, Fê. Voltando ao que o Adalberto pediu inicialmente, eu aproveitei a oportunidade para dar aula de gap, que vai para o YouTube. Isso é um breakaway gap. Joia? Só que aí a gente tem que partir de uma premissa também, né? De que o conceito de fractal sempre se aplica, tá? Então, independente da contagem que a gente faça, tá? A gente pode chamar isso aqui de 1, isso de 2, isso de 3, isso de 4, isso de 5. Tá? Pode ser essa a contagem. Isso aconteceu na onda 3 de 1. Entendido, Adalberto? Então, minha avaliação, breakaway gap. Qual foi o ponto que eu falei no dólar? 58 e 59, né? 58,5. Topo. Por quê? Porque o mercado está usando essa. O Fibonacci é mágico? O Ricardo é mágico? Não, ninguém é mágico. Não existe mágica nenhuma. É só uma questão de identificar a proporção que o mercado está usando. É só isso. Então não existe mágica, não existe mística nenhuma em Fibonacci. Fibonacci não prevê o futuro, não faz nada disso. A gente só identifica pontos onde os mercados tendem a formar pontos de inflexão ou eventualmente só respeitar e eventualmente romper, né? Como a gente viu aqui, por exemplo, aqui isso não é um ponto de inflexão. Isto é um ponto de inflexão, é um fundo. Tá? Isso não é, isso é simplesmente uma parada técnica aqui no movimento de baixa. Então não tem nada de místico, não tem nada de mágica, simplesmente uma questão de proporção, uma questão geométrica.
Bom, faltam 15 minutinhos ainda para abertura das ações, né, do índice à vista. Índice ainda dentro da range de abertura. Essa estrutura que eu projetei aqui no dólar, ela é de uma menor escala de tempo, mas de qualquer forma, eu estou tentando identificar a formação dessa proporção. A gente precisa eventualmente de mais informação, né? Para deixar o mercado correr mais, para eventualmente identificar os pontos de inflexão aqui. Que pode estar se desenvolvendo é um diagonal. Diagonal acontece em lugares específicos do gráfico. Essas são as pistas que o mercado dá a respeito da movimentação de preço, tá? Para a gente conseguir identificar. Então, gaps são importantes para a gente identificar onde o mercado está nesse contexto e diagonais também. Por quê? Porque eles acontecem em lugares específicos do gráfico, como, por exemplo, em ondas 5, que é essa interpretação aqui. Tá? Então, isso pode sim ser um diagonal. Mas aguardemos, né? Se for um diagonal, eventualmente numa onda 5, a interpretação vai ser ou de onda A, essa interpretação aqui, ou ao invés de ABC, 1, 2, 3, para eventualmente formar uma estrutura de maior escala de tempo de impulso para cima. Joia. Fato aqui, a estrutura, a partir do fundo aqui, a partir do fundo no 12, a estrutura é de impulso no dólar, tá? Ou seja, é essa estruturinha aqui, ó. É essa estrutura aqui. Ou seja, das duas, uma. Ou é um zigue-zague, que é esse ABC para cima, ou é uma estrutura de impulso. Das duas, os dois cenários me levam a crer, a minha interpretação é de que falta perna de alta ainda, tá? Ou perna C para cima ainda, onda C, né? Eu digo perna, mas é onda C, ou onda 3, 4, 5. Ondas 3, 4, 5, né? Então, sim, eu vejo upside no dólar, vejo potencial para esse movimento de alta que começou no 12 lá embaixo, se desenvolva pelo menos. A gente já tem o target aqui, ó. Região do 4,903. Então eu vejo potencial para isso, dada a estrutura que a gente tem no intraday hoje. Pergunta, Brito, o RT, você já usou o indicador PVTO? Nunca usei, Brito, não conheço. Se você puder explicar um pouquinho mais para a gente do que se trata, agradeço. Mas nunca usei, não.
Boa. Só vale a pena mencionar um ponto aqui, Brito. Eu não sei se você já usa esse indicador para já testou eventualmente a funcionalidade dele, se de fato ele entrega um resultado bom ou não. Mas fato é que o interessante, obviamente, é que a gente sempre encontre um sistema que a gente consiga confiar para tomar a decisão, certo? Então, independente de ser, independente do indicador que seja, tá? Sempre, uma vez testado, né, você consegue sim colocar no seu trading system. Mas, de novo, não adianta a gente ficar procurando 1 milhão de indicadores também, para que eventualmente encontre um que nos forneça. É porque indicador é o seguinte, tá? Cada um tem a sua característica, obviamente, mas em alguns mercados eles funcionam, em alguns tipos de mercados não funcionam, não vai funcionar, tá? Então é importante a gente saber como usar. Lembrando, todo indicador é sempre uma ferramenta, tem que ser uma ferramenta dentro da sua caixinha de ferramentas, tá? Não adianta a gente tentar vários e testar vários, enfim, a gente fica sempre correndo atrás do rabo, né? Por isso que eu estou te perguntando se você já testou a validade dele, se de fato ele tem valor no que diz respeito a confiança que você tem para aplicar ele no dia a dia. Tá? Então é isso que é importante. Brito, estou testando, mas para saber se você conhecia mesmo. Uma opinião, não, não conheço. Vamos fazer o seguinte, aproveitar que o mercado não abriu, a gente tem alguns minutinhos ainda. Ó. PVTO. É isso? PVTO? Price Volume Trend Oscillator. Tem uma suavização por média móvel exponencial. Eu não conheço o cálculo dele, né? E aí é importantíssimo a gente saber o que primeiro de tudo. O cálculo desse indicador, né? O que ele está calculando. Isso é sempre importante saber. O que eu estou de olho agora é o seguinte: onda B no dólar, eventualmente procurar uma. Ó, isso aqui está com cara de diagonal mesmo. Então, região do 36 com 39, região onde eventualmente o dólar pode encontrar suporte agora. Isso, beleza. Então, Brito, se você. Enfim, depois pode mandar pelo Telegram, compartilha pra gente lá. Eu posso pesquisar também a respeito da fórmula de cálculo desse indicador,
ver se eventualmente a gente entende o que ele está medindo, né? O importante é isso. Aí, isso, de novo, vou falar. Isso serve para qualquer indicador, tá? Em várias ocasiões. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Média móvel no dia de hoje. Você acha que serve para alguma coisa isso? Não, não serve para nada. Tá? A gente tem que saber em qual circunstância de mercado a gente pode confiar nos indicadores que a gente está usando. Entendeu? Porque cada indicador ele tem um ponto forte, né? E obviamente ponto fraco. Média serve para medir tendência, né? Para mercados em tendência, certo? Para mercado lateral, ou seja, em fase de consolidação, em fase de correção, ondas 2, 4, por exemplo, média não serve para nada, ela muito mais atrapalha que ajuda, tá? Só fazer essa ponderação. Então a gente tem que saber todos os indicadores, eles têm que ser só uma ferramentinha no nosso arsenal, tá? Porque aí presta atenção nisso que eu vou dizer. Por que que sistemas de trading automatizados, né, robozinhos, por exemplo, robozinho independente de qual seja a plataforma, por que os resultados são erráticos, né? Ah, tem dia que ganha muito, tem dia que perde muito. Por quê? Porque o modelo, o que está parametrizado no algoritmo, funciona em determinadas circunstâncias de mercado, tá? Em outras circunstâncias de mercado, não. Ou seja, duas formas basicamente de operar. Ou o robô segue tendência ou o robô opera em range, compra no suporte, vende resistência, tá? Que é uma forma de reversão à média. Então, das duas, uma. Ou ele está a favor da tendência ou ele está contra a tendência numa forma de regressão à média. Cada robô funciona bem num tipo de mercado. Concorda comigo? Porque se você está a favor da tendência, quando está subindo, você vai comprar. Se você está contra a tendência, quando está subindo, você vai vender. E quando o mercado está para baixo, a dinâmica é a mesma, né? Está caindo, quem robôs seguidores de tendência vão vender e robôs de versão à média vão comprar, certo? É, eles são baseados em indicadores, né? Principalmente indicadores, estatística, enfim, independente de qual for, a determinada métrica, indicador, ela serve para determinado tipo de mercado, exclusivamente, tá? Então, em outros, e aí de novo, é por isso que é tão importante, eu vou ressaltar de novo, entender onde o preço está nesta estrutura de preço, porque só Elliott Waves vai te permitir entender onde a gente está, onde o preço está, para eventualmente conseguir fazer uma previsão a respeito da movimentação de preço. Só Elliott Waves, tá? E aí você vai saber qual ferramenta usar. Bom, 1 minutinho e meio para a abertura do índice à vista, das ações, obviamente, né, do mercado de ações e opções. O mercado deu uma estacionada onde já estava antes, né? Subiu, caiu, está no mesmo lugar da abertura. Aproveitando mais uma vez, desejando boas-vindas aqui na sala para o pessoal do Jornada Trader Sniper, que é principalmente, né, quem ainda não se inscreveu, sugiro que se inscreva, o link de inscrição também está na minha bio. Mas quem já se inscreveu, seja bem-vindo à sala, e esse é o projeto de educacional e sala de trading, basicamente, na prática, né, em que eu passo aqui muito material, muito conteúdo didático, como eu vim fazendo aqui. Hoje fiz bastante, inclusive, principalmente na questão dos gaps. Vídeo dos gaps vai estar no YouTube daqui a pouquinho. Se você tiver dúvida quanto a gaps, checa lá depois, tá? E também conteúdo na prática, né? A gente, como casa de research e analista CNPI, a gente pode fazer recomendações. Até então, não estamos fazendo as recomendações textualmente, né?
até porque também existe um atraso, né, nas soluções de streaming, lagging entre o que está acontecendo real time e o que vocês estão assistindo. Até então, a forma de, entre aspas, fazer recomendações é muito mais visual, né? De desenhar linhas de suporte e resistência, enfim, falei no topo do dólar no 58, 59, mas não textualmente compra e venda. Por enquanto, né? Por enquanto. A gente precisa de uma solução real time para fazer isso com segurança para vocês, principalmente. Boa. Inclusive, galera que me segue há mais tempo, aproveitando esse evento de lançamento do Trader Sniper, a gente vai fazer o lançamento dos nossos serviços, que há muito tempo eu já converso com vocês a respeito, que vai ser a sala de trading ao vivo com recomendações ao vivo aqui pelo Zoom. A gente vai fazer pelo Zoom. A gente vai fazer tudo no mesmo evento, tá? Então, lançamento da sala ao vivo, outras coisas que estão por vir, não vou falar ainda, mas estão por vir também. Cursos, enfim, pelas plataformas digitais e mentorias ao vivo, tudo coisa que a gente está planejando, mas um primeiro passo de tudo é o Jornada Trader Sniper, que vai acontecer no dia 26, 27, 28 agora de junho, tá? Então, mesmo se você já me segue há algum tempo, sugiro que participe do Jornada Trader Sniper, porque lá vai ter bastante novidade, tá? Inclusive coisas que vocês estavam esperando há algum tempo já. Fechou? E naturalmente, como eu vou entregar muito mais coisa, né, que um curso, é coisa que não vai ficar gravado, tá? Então tem que participar na ocasião da transmissão, tá? Dias 26, 27 e 28, sempre às 8 da noite, tá? Então isso não vai virar a gravação de YouTube. Só o que eu falei hoje, né? O que eu falei hoje de Gap vai. Depois vai ficar lá para vocês disponível. Bom, algumas ações já abrindo, né? O mercado começa a valer a partir das 10, mas as ações, como é comum, né? As ações com maior liquidez, as blue chips, eu me refiro especificamente, elas tendem a ter o leilão prorrogado, né? Isso porque, enfim, é muita liquidez. Então isso acontece, normal. Ou seja, a maioria dos papéis, principalmente as blue chips, não abriram ainda. Apesar de ser já 10h03 da manhã, quase. Índice, mesmo lugar que estava na abertura, né? Depois da primeira barra aqui, depois do primeiro candle de alta, tá. Vamos desenhar aqui, ó, a rangezinha de abertura aqui, ó. Dentro da range ainda, no mesmo lugar que já estava antes. Muito mais com cara de emendando diversos padrões de correção, pecinhas de correção, flats, triângulos, zigzags, tá? Emendando diversos padrões uns aos outros. Portanto, correção complexa. Toda essa estrutura aqui, minha avaliação é que é uma estrutura de correção complexa, tá? Não tem cara de impulso até então. Bom, Petro já abriu 1% de alta, dando sequência à tendência
de alta, que já vem há algumas semanas, inclusive. Vale também já abriu, 0 a 0, saindo a R$ 69. Enfim, os papéis mais importantes, principalmente Petro, Vale, os bancos, né? Bradesco e Itaú são os que mais têm peso aqui no Ibovespa. Minha avaliação, dólar, ainda uma estrutura, ainda, né? Ainda considero que seja uma estrutura de alta, essa estrutura de alta aqui, pelo menos um ABC, num cenário de mais alta ainda, um cenário de onda de impulso e não de ABC, tá? Então o que seria A seria 1, o que é B, o que está marcado como B aqui seria 2 e o que está marcado como C seria a onda 3 para eventualmente depois ondas 4 e 5, tá? De qualquer forma, entendo como uma estrutura de alta. Chat, vamos lá. Brito, por favor, conta com a ajuda, queria entender o cálculo. Beleza, vou dar uma pesquisada aqui, Brito. Me manda no Telegram lá isso, por favor, só para colocar ficar no meu radar aqui, pode ser? YouTube, Ricardo, se o índice pegar impulso e romper topos, qual seria a sua análise? Cara, num cenário alternativo, essa estrutura que eu estou chamando de correção, a gente entenderia como um leading diagonal. Ó, esse diagonal, ele acontece de duas formas. Ou como ending diagonal, como diagonal de terminação, acontece em ondas 6 e 5, ou leading diagonal, que acontece em ondas 1 e A, tá? Eu não gosto usualmente muito dessa aplicação de leading diagonal, mas seria aqui, eventualmente eu teria que encaixar aqui para entender isso como impulso. Aí eu teria que entender isso aqui de alguma forma como impulso, tá? Não teria para onde correr. Aí você tem que falar, pô, isso aqui é impulso então. Entendido? Então essa seria a interpretação que eu faria, de leading diagonal. Não me parece de fato que é, tá? Até porque também seria a onda 1 de uma estrutura já estendida, né? Ó, ela já está estendida desde lá de baixo, ó, desde lá dos 111 mil. Tá? Então não é uma interpretação que eu usualmente gosto leading diagonal, não. Vamos dar uma olhadinha nos destaques da sessão. Ibovespa. Bom, nem muitas ações com as blue chips, pelo menos não vejo, né? Aqui como negativo, Rail 3
Gol, Magalu, Azul, Sambi, tudo com menos de 2% de queda. Lembrando, uh, o que a gente quer ver no dólar, né, especificamente que é uma estrutura de impulso, o dólar, o índice ainda está no meio da range, tá? Mas o dólar, a estrutura que a gente quer ver, considerando que é impulso, é volume confirmando impulso, tá? Volume tende a aumentar em ondas de impulso e tende a diminuir em ondas de correção. Dinâmica é essa, tá? Então, geralmente, quando a gente vê volume, a gente quer enxergar. Quando a gente vê ondas de impulso, a gente quer ver aumento no volume de negociação, né? E aí, de novo, a gente pode enxergar volume barra barra, que é esse volume que a gente vê aqui embaixo, ou por preço, que é o que o Adalberto sugeriu, que é o volume profile. A gente vê de forma horizontal, né? Entendido a questão do leading diagram, Adalberto, eu tenho que tomar muito cuidado para aplicar o leading diagram, principalmente, tá? Enfim, eu tendo a não usar muito essa interpretação, não. Mas aí é uma questão pessoal minha, né? Senão, eventualmente, você consegue encaixar qualquer coisa dentro de uma interpretação que você quer enxergar, entendeu? Tem que tomar cuidado com os vieses que a gente tem. É... De não enxergar. A análise de Elliott Waves, ela tem que ser uma análise 100% objetiva. Tá? Se a gente perder a objetividade na análise, a análise de Elliott Waves perde valor. Tá? Porque a gente faz a interpretação do que a gente quer enxergar na tela. Entende? Então, por isso que eu tomo muito cuidado em aplicar principalmente essa questão do leading diagram em ondas 1 e A, tá? Que eventualmente eu poderia, se eu estou com um viés de alta, um viés independente do viés que seja. Então vamos dar um exemplo claro, tá? Inclusive, já dando um spoiler para vocês, eu vou falar muito sobre vieses cognitivos na hora no evento Trader Sniper. Tá? Eu vou falar muito sobre isso. É um tópico que muito pouca gente aborda, né? Eu basicamente não conheço. É conteúdo avançado da certificação que eu estou tirando, que é o CMT. Ou seja, grandes investidores, grandes instituições financeiras, todos olham comportamento humano para tomar decisão. Tá? Não à toa eu sugiro que todo mundo olhe, né? Que os grandes players estão olhando. Lembrando que essa certificação ela é muito mais voltada para o mercado institucional. Então eu vou trazer muito de conteúdo que os grandes players que institucional e isso a nível mundial, tá? CMT é o maior é a maior classificação, é a maior reconhecimento de análise técnica e quantitativa do mundo. Então, se vocês derem uma olhadinha no site do CMT, CMT Association, vocês vão ver que os maiores empregadores, né, de das pessoas que são, intituladas, né, que podem usar a designação do CMT trabalham em instituições financeiras, muitas das quais americanas, né, bancos de investimento principalmente. Então tá lá no site. Então eu vou trazer muito desse conhecimento para vocês. É isso que eu quero que vocês percebam de valor no conteúdo que eu vou trazer cada vez mais para vocês, tá? Vocês vão enxergar sobre um prisma diferente. Então a análise técnica não é simplesmente a média de 10 cruzou com a média de 20. Não é isso. É muito mais abrangente que isso. Entendido? Então eu garanto que vocês não vão se decepcionar com o conteúdo. Primeiro da jornada Trader Sniper, segundo de todo o conteúdo que eventualmente eu vou trazer para vocês, seja aqui na sala ou na sala do Zoom, que eu já falei que vai ter, ou também em cursos e mentorias, que também vai ter. Ou seja, vai ter um monte de coisa. Tudo com conteúdo
Que não é nada que eu invento, né? O Ricardo basicamente não inventa nada. Eu replico conhecimento que já é conhecimento fundamentado por obras. Quando eu digo obras, são livros, né? Livros, cursos, certificações, enfim. Quer dizer, mentira, uma vírgula. Tem uma coisa que eu inventei, que foi o FIB 360. Só. O resto de tudo que eu falo não foi nada eu que inventei. Inclusive, se vocês quiserem, eu cito fontes bibliográficas também de tudo que eu falo. Até para deixar o negócio sério, né? Porque tem muita gente que fala as coisas, que inventa padrão, inventa uma coisa, inventa um monte de coisa, na verdade. E aí você pede a fonte bibliográfica, não tem, né? Enfim, aí complica, né? Então, de tudo que eu estou falando, se quiser fonte bibliográfica, me pede, que eu, inclusive, já passei por diversas ocasiões. Eu passo lá no grupo do Telegram para vocês também, tá? Conhecimento não é exclusivo meu, é aberto. Eu tenho livro para vender lá na Amazon, tem. Conteúdo do CMT também tem, é só se inscrever lá no site do CMT que tem lá também para vender o conteúdo. Na verdade, é na Wiley, né? Então, só para reforçar esse ponto. Adalberto, eu entendi sim. Era apenas para eu esperar o momento de decisão de acordo com as suas análises. Cara, do jeito que tá aí, enfim, tá no meio de uma correção complexa a minha avaliação, tá? Não dá nem para dizer que é um leading diagonal, nem que de fato é. Vamos para uma interpretação alternativa? Ó, uma alternativa da alternativa. A gente tem que sempre trabalhar com alternativas, né? Ó. Então vamos em outra. Ó. Flat expandido. Tá? Essa aqui também é. Porque se for um flat expandido, o que está acontecendo aqui pode ser um zigue-zague em B. Tá? A gente vai ver o preço subir, romper máxima, eventualmente para terminar de formar onda B e a C para baixo. Tá? Isso também é uma interpretação que eu considero válida. Entendido? Tem mais essa agora também. Então, ao invés de leading diagonal em A, é que num zigue-zague a gente também eventualmente teria que entender A como um leading diagonal, que aconteceria num zigue-zague. Ou seja, a gente não sai do cenário do leading diagonal, porque de fato isso aqui não tem cara nenhuma de 5 ondas. Mas, enfim, esse é, um fractal acima do leading diagonal que eu estava te falando. Tá? Então, o leading diagonal seria essa estrutura aqui numa onda A, para uma onda B para baixo se formar, e depois uma onda C. Mas tudo isso parte de uma correção complexa, tá? Parte de um possível expanded flat, flat expandido. Entendido? Fechou, pessoal? Falei muito já hoje. Então, mais uma vez, reforço o convite para a jornada Trader Sniper. Desculpa ser repetitivo, mas vai ser de muito valor para vocês, tá? Dias 26, 27 e 28 de junho, sempre às 20 horas, tá? Link de inscrição na minha bio do TradingView e na minha bio do Instagram, Ricardo Tominaga. Que mais de recado? Inscrevam-se, quem ainda não se inscreveu, vai ser legal pra caramba. Eu já dei um spoiler de conteúdo que eu vou trazer para vocês. Sempre fundamentado com obras de referência e autores de sucesso, né? Sejam traders de sucesso ou gestores de sucesso, institucionais, enfim. Então, sempre com conteúdo com embasamento. Né? A única coisa que eu, de novo, reforçando, a única coisa que eu inventei que eu tenho mérito é o FIB 360. Fora isso, eu não estou inventando nada.
Joia? Só aproveitando também uma lei da natureza, né? Que é contração e expansão por razões Fibonacci. Só isso também. Isso eu também não tenho mérito nenhum, não. Eu só desenvolvi a fórmula, tá? Então, obrigado pela participação de vocês hoje. Amanhã, de novo, sexta-feira, dia 16 de junho. Mesma dinâmica, sala funcionando. Eu estou dizendo isso porque a semana passada eu me afastei, né, por conta da viagem para o Chile, enfim. Mas essa semana retomamos com tudo, agora todo dia tem sala, tá? Recados dados, obrigado mais uma vez. Amanhã vejo vocês por aqui mais uma vez, de novo, tá bom? 8h30 da manhã. Valeu, grande abraço a todos, bons trades.